Olá, professores de Ciência e Biologia. Eu sou a professora Francine, estou atualmente como PCNP do componente curricular de vocês. E hoje a nossa TPC ela vai ser através do componente curricular, né? Separado do componente curricular, correspondente à semana B, que vai do dia 30/5 ao dia 3/6. E o nosso tema de hoje é sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. O que nós vamos ver na nossa TPC? Apresentar o processo histórico sobre essas questões socioambientais, até onde a gente teve o desenvolvimento da Agenda 2030, que nós estamos fazendo parte. A gente vai compreender o que é essa Agenda 2030 e quais são esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis, e também nós vamos correlacionar esses objetivos de desenvolvimento sustentável através do nosso currículo paulista, com o nosso currículo paulista, tá certo? Então, a gente vai começar a observar agora o processo histórico, né? Aqui está colocado 14 pontos, né? 14 reuniões mundiais que nós tivemos para falar sobre o meio ambiente. Só que a preocupação ambiental, ela não começa em 1962, ela começa um pouquinho antes, e é o que nós vamos ver a partir de agora. Então, lá após a Segunda Guerra Mundial, quando, né, a gente sabe que na Segunda Guerra Mundial houve a utilização de bombas atômicas, essa radiação ela perdurou por um bom tempo nos locais que foram atingidos, acabou até sendo espalhadas, né? E houve uma preocupação o que isso iria ocasionar, né, mundialmente, tanto com o solo onde foi atingido, com as pessoas que foram atingidas, que receberam essa radiação. Então, houve uma grande preocupação após a Segunda Guerra Mundial, devido aos resquícios de radiação, ao lixo radioativo, né, que ficou ali presente, e assim por diante. Em 1962, nós tivemos a escritora Rachel Carson. Ela escreveu um livro chamado Primavera Silenciosa, onde ela relatava ali mais de 120 pesticidas que estavam sendo usados naquela época e o que isso iria trazer de danos ao meio ambiente, ao ser humano, o que poderia influenciar no nosso estilo de vida, na nossa vida, a utilização exagerada desses pesticidas, tá? E aí, em 1969, nós tivemos a viagem do homem à Lua, e foi nessa viagem do homem à Lua que nós tivemos a primeira foto do nosso planeta, né, tirada aqui de fora. E quando foi espalhada para a humanidade essa foto, todo mundo sentiu um peso maior, sentiu aquele peso de pertencimento. Nossa, olha como o nosso planeta é maravilhoso, é lindo, né? E o que nós podemos fazer, então, para preservá-lo? Então, houve esse sentimento de pertencimento, de entender a grandiosidade do nosso planeta e quantos recursos nós retiramos deles e como que nós poderíamos preservar esse planeta na sua beleza, tá? E aí a gente chega, então, em 1972, né, em Estocolmo, onde foi a primeira reunião mundial, né, onde houve-se realmente a interação de vários países para tocar nesse assunto, né, do meio ambiente. Lá em Estocolmo, então, foi considerado um manifesto ambiental para a preservação, e dentro desse manifesto nós tínhamos 19 princípios que deveriam ser desenvolvidos. Já em 1983, nós tivemos o relatório de Brundtland, no qual falava sobre o futuro comum, que nós precisávamos criar ações coletivas, ações onde todos os países precisavam realizar para que o nosso meio ambiente fosse preservado e fosse preservado para as futuras gerações.
Em 1987, a gente teve em Montreal outra reunião, né, sobre o meio ambiente, e em 1987 foi datado como a década internacional da água potável. Lá, né, nessa reunião em Montreal, foi entregue o relatório, né, de Brundtland, que começou a ser realizado lá em 1983. E dentro dessa reunião mundial, foi falado-se muito sobre a disseminação do saneamento básico, que todos os países precisavam investir em saneamento básico para dar uma melhor qualidade de vida aos seres humanos, né, aos cidadãos e também preservar o meio ambiente, onde estava sendo jogado esses dejetos, o que nós estávamos produzindo de esgoto, como que nós estávamos utilizando aquela água para o bem-estar no comum, tanto do meio ambiente quanto dos seres humanos. Também foi falado muito lá sobre o uso adequado da água, né? Já estava uma preocupação de erradicar o uso da água, saber fazer o uso da água de uma forma consciente. E também, dentro do protocolo, eles começaram a falar também sobre a disseminação de gases poluentes que danificavam a camada de ozônio. Então, todos esses assuntos foram abordados em Montreal, né, em 1987. Em 1988, um ano após, a gente teve o IPCC, que foi a ONU também que organizou, que era o painel intergovernamental das crises climáticas. Ele veio para que, de 4 em 4 anos, a gente tivesse um relatório mundial de como que estavam essas crises climáticas, o que nós estávamos fazendo que estava dando certo, né, que foi eficaz, aquilo que não foi eficaz, como que nós poderíamos reverter e assim por diante. Em 1992, a gente teve a Cúpula da Terra aqui no Rio de Janeiro, onde foi desenvolvida a Agenda de 2021. Na Cúpula da Terra, foi falado muito sobre atmosfera, gases poluentes, os gases que nós estávamos emitindo, que estava atingindo a nossa atmosfera, que estava modificando a nossa atmosfera. Foi falado sobre o desmatamento, porque em 1992 foi notado que a população do mundial já tinha dobrado. E aí, devido à quantidade de pessoas que nós estávamos no nosso planeta, houve um grande desmatamento e também um desenvolvimento muito grande por conta do aumento populacional. E isso já estava preocupando por conta do desmatamento e por causa do desenvolvimento. Então, houve desenvolvimento, só que o desenvolvimento ainda ele não estava prezando a sustentabilidade. Então, precisávamos criar formas de que continuasse havendo esse desenvolvimento, mas que preservasse a natureza. Em 1997, nós tivemos a Cúpula da Terra mais 20, que foi específica para implementar a Agenda 2021, que era a agenda que precisava ser desenvolvida. E, novamente, foi falada sobre a emissão de gases e a geração de energia. Então, diminuição de emissão de gases e geração de energia. Então, eles estavam preocupados com a forma de geração de energia que estava até o momento. Então, usava-se ainda muitas termoelétricas, né? E nós sabemos que as termoelétricas, elas usam combustíveis fósseis e, por consequência, ocorre uma emissão enorme de gases do efeito estufa, gases prejudiciais à nossa atmosfera. Então, ali foi tocado muito no assunto sobre geração de energia sustentável, né? Geração de energia limpa. Em 1997, nós tivemos o Protocolo de Quioto, onde 141 países assinaram esse Protocolo de Quioto, né? Que visava, então, a diminuição da emissão de gás carbônico.
Só que o protocolo de Kyoto ele foi feito, né, em 1997, só que ele só começou a entrar em vigor em 1999. Em 2000, a gente teve a Declaração do Milênio. Essa Declaração do Milênio, nós tivemos uma maior adesão dos países. Então, nós tivemos aí 140 chefes de estados fazendo parte dessa Declaração do Milênio. E lá, então, surgiu a ODM, que é os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Foram 8 ODMs que precisavam ser desenvolvidas por esses 147 chefes de Estado, então, por esses 147 países. Em 2002, nós tivemos em Joanesburgo a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável e a Conservação de Recursos Naturais. Então, eles observaram que, em 2002, a população mundial continuava crescendo de forma exponencial e, deste modo, eles precisavam realmente fazer um desenvolvimento sustentável que preservasse nossos recursos naturais, porque eles observaram que os nossos recursos naturais estavam diminuindo de uma forma grandiosa e houve-se então essa preocupação de preservar esses recursos naturais. Em 2005, nós tivemos uma reunião na Ilhas Maurício, né, que chamou a Estratégia de Maurício na ONU, e ali foi alertado sobre o aumento do nível do mar. Então, observaram que a temperatura do nosso planeta estava aumentando, por consequência, estava havendo derretimento das geleiras, e esse derretimento das geleiras estava ocasionando um aumento no nível do mar. Devido a isso, então, teve essa reunião para alertar os países na diminuição dos gases do efeito estufa, para a gente poder controlar, né, essa temperatura global que estava cada vez ficando maior. Em 2007, nós tivemos o 4º relatório do IPCC sobre as mudanças climáticas. E lá ele ganhou o Nobel da Paz. Por quê? Porque foi falado, identificado que algumas partes da nossa camada de ozônio ela estava sendo regenerada devido às ações que estavam sendo desenvolvidas até o momento sobre preservação ambiental, sobre desenvolvimento sustentável, a diminuição dos gases do efeito estufa. Então, foi notado que houve uma pequena regeneração ali da camada de ozônio, então por isso que ela ganhou esse relatório, né, ganhou o Nobel da Paz. Em 2009, a reunião foi em Copenhague e eles fizeram um acordo, né, em Copenhague, que ficou conhecido como a COP15, que era, o acordo foi feito, controlar o aumento da temperatura global. O que cada país ele iria fazer, ele ia colocar em prática para que pudesse, então, haver um controle no aumento da temperatura do nosso país, do nosso planeta. Em 2019, nós tivemos a Rio+20, onde falou-se sobre o desenvolvimento sustentável, novamente, recursos naturais, diminuição de emissão de gás carbônico e assim por diante. Em 2014, nós tivemos a reunião de Montreal, onde falou-se sobre o protocolo de Montreal, e prezou, então, ações coletivas para que aquela recuperação da camada de ozônio continuasse acontecendo. E aí nós chegamos em 2015, que é a Cúpula do Desenvolvimento Sustentável, onde 195 países fizeram parte dessa cúpula de desenvolvimento. Foi lá que surgiu a Agenda 2030, que eram as metas que seriam atingidas, quais eram as metas que nós iríamos ter que ter atingido até 2030, e, por consequência, também foi ali que foi desenvolvido os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Em 2019, em Nova York, nós tivemos a Cúpula da Ação Climática, que ela veio para impulsionar
o desenvolvimento, a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Então, lá em 2015 foi criada a Agenda 2030 e foi criados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Só que foi observado que faziam 4 anos que já tinham feito, né, idealizado e escrito, mas observou que os países eles não estavam realmente implementando a Agenda 2030 nas suas ações para o desenvolvimento sustentável. Então, essa reunião de Nova York, ela veio de encontro para fazer. Agora vocês vão colocar em prática para que elas possam ser desenvolvidas e a gente ter um desenvolvimento sustentável que realmente seja eficaz. Em 2021, teve a COP26 e foi falado muito sobre o uso dos combustíveis fósseis, a diminuição dos combustíveis fósseis, a escassez dos nossos combustíveis fósseis e prezou-se muito sobre a diminuição da temperatura global, porque ainda estamos notando que a temperatura do nosso planeta está aumentando e o que nós podemos fazer para que a gente estacione essa temperatura, certo? E aí, nós chegamos no nosso atual momento, que é o desenvolvimento da Agenda 2030, que eu vou falar agora um pouquinho para vocês sobre o que é essa agenda, o porquê que ela veio para ser implementada e as ODS em específico. Então, pessoal, a Agenda 2030, ela não é uma agenda, ela é, na verdade, um pacto global, tá? É um documento onde os 193 países que fizeram parte dessa reunião da ONU, visando o desenvolvimento sustentável, eles precisam cumprir até 2030. Essa agenda, ela tem essa pirâmide, onde nós precisamos realizar o que está escrito ali para que realmente ela seja implementada. Então, a agenda, ela tem uma visão e um princípio, tá? Que está dentro da declaração que foi feita, do relatório que foi feito lá em 2015, que é o quê? A visão dela é a meta que ela quer atingir. Qual que é a meta da Agenda 2030? Efetivamente, implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que eles realmente mudem o nosso meio ambiente, que eles o seu desenvolvimento seja eficaz na preservação do nosso meio ambiente. Então, essa é a visão, é o ideal que a Agenda 2030 quer. É isso, é o princípio dela. Fazer realmente que o nosso desenvolvimento preserve o nosso meio ambiente. Como que ela vai conseguir fazer isso? Implementando as ODS, certo? Como que elas vão implementar essa ODS? Através de parcerias. Então, por exemplo, eu falei para vocês que nós, como professores, estamos fazendo parte dessa implementação das ODS. De que maneira? Através do Currículo Paulista. Então, o governo do estado seria a nossa parceira, nosso parceiro global, né? Quando ele criou o Currículo Paulista, quando foi desenvolvido o Currículo Paulista, ele já foi pensado nos conteúdos que vão ser ofertados para o nosso aluno, eles converjam, né, dentro das ODS. Então, as ODS, elas estão dentro do nosso Currículo Paulista. E por isso que nós estamos fazendo parte dessa Agenda 2030, da implementação desses objetivos, tá? Então, qualquer empresa, sendo ela pública, privada, um país, vai criar uma parceria para que esse objetivo ele aconteça, tá? Que ele seja implementado. Então, nós estamos fazendo, né, dentro da ODS 4, que é
ofertar uma educação de qualidade inclusiva para todos. Tá? Então, nós estamos fazendo parte disso. Quando nós escutamos falas, né, de não deixar nenhum aluno para trás, recuperar esse aluno, fazer com que esse aluno ele consiga atingir os objetivos daquele conteúdo igualmente para todos. Então, tudo isso, pessoal, é uma fala que está dentro da Agenda 2030, né? Então, quando a gente pega a ODS 4, dentro da ODS 4, que é a educação de qualidade, ela tem várias metas. Então, são N metas, e dentro de uma dessas metas é não deixar nenhum aluno para trás. Então, a Agenda 2030, ela está dentro do nosso currículo paulista. O governo do estado é o parceiro para a implementação das ODSs no geral. Como que nós vamos saber, né? Como que a ONU vai saber que esses objetivos eles realmente estão sendo implementados e estão sendo eficazes? Então, cada órgão, né, governamental, ele vai inserir esses dados num site que tem, né? Vai fazer essa implementação lá dos resultados, e aí a ONU vai observar como que está sendo esse desenvolvimento, ela vai fazer esse acompanhamento, e quando ela vê que alguma ODS não está sendo cumprida, entra em contato, e aí a gente vai haver uma revisão para que essa ODS ela seja implantada. Tá? Então, tem vários sites. Tem um site específico onde a prefeitura vai adicionar suas ações, o governo do estado vai adicionar suas ações, o país vai adicionar suas ações. Tá? E a Agenda 2030, ela está respaldada nesses 5 P's. Né, ela tem como meta esses 5 P's. A Agenda 2030, no geral, ela tem a prioridade de desenvolver esses 5 P's. Prosperidade, planeta, pessoas, parcerias e paz. Então, a prosperidade é garantir vida próspera e plena em harmonia com a natureza, implementar a agenda por meio de parceria global e sólida, proteger os recursos naturais e o clima do nosso planeta para as gerações futuras, erradicar a pobreza e a fome de todas as maneiras e garantir dignidade e igualdade, promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas. E agora, então, eu vou falar para vocês quais são esses 17 objetivos. Não vou falar de um por um especificamente, só vou mostrar para vocês quais são, bem rapidamente, para a gente já entrar no currículo. Então, vamos lá. Ó. A ODS 1 é sobre a erradicação da pobreza. A ODS 2 é fome zero e agricultura sustentável. A ODS 3 é saúde e bem-estar. A ODS 4, educação de qualidade. Então, é a ODS que nós, professores do Estado de São Paulo, estamos fazendo parte. E não só do Estado de São Paulo, tá, pessoal? Eu falo porque é a nossa realidade, mas do nosso país todo. Todos estão dentro da ODS 4 e de todos os países que estavam participando dessa reunião em 2015, tá? Onde foi desenvolvida a Agenda 2030. ODS 5, igualdade de gênero. ODS 6, água potável e saneamento. ODS 7, energia limpa e acessível. ODS 8, trabalho docente e crescimento econômico. ODS 9, indústria, inovação e infraestrutura. ODS 10, redução das desigualdades. ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis. ODS 12, consumo e produção responsáveis. ODS 13, ação contra a mudança global do clima. ODS 14, vida na água. ODS 15, vida terrestre. ODS 16, paz, justiça e instituições eficazes. E ODS 17, parcerias e meios de implementação. E aí nós chegamos nessa pirâmide. Por que eu trouxe essa pirâmide para vocês, professores? Porque para que haja um desenvolvimento sustentável, nós não podemos pensar só no meio ambiente, que é o alicerce ali, né? É a base da pirâmide. Então, o meio ambiente é a base da pirâmide, só que
Sem o meio ambiente, a sociedade ela não se desenvolve e, por consequência, a sociedade não se desenvolvendo, a economia também não vai se desenvolver. Então, é importante que a economia, a sociedade e o meio ambiente, eles estejam trabalhando em conjunto. E para que a economia, a sociedade e o meio ambiente eles estejam em conexão, nós precisamos das parcerias para a implementação de cada uma dessas ODS. Não tem como a gente trabalhar a economia sem o meio ambiente, que é da onde nós retiramos a nossa matéria-prima. E quem que vai produzir, né? Quem vai utilizar a produção é a sociedade, quem vai vender, quem vai fazer a utilização. Então, os três não podem se desvincular. Por isso que chamam Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, porque eles precisam trabalhar juntos, ok? E aí, professor, nós chegamos agora no currículo paulista e as ODS. Como que eles estão interligados e como que nós estamos trabalhando já com esses objetivos de desenvolvimento sustentável dentro do nosso currículo. Então, eu trouxe aqui para vocês o currículo do Paulista do Ensino Fundamental, onde ele tem os fundamentos pedagógicos dentro do currículo paulista, a inclusão educacional e o atendimento nas modalidades e a proposta pedagógica em harmonia com a ODS 4. Então, por isso que eu falei, o nosso currículo ele está totalmente voltado dentro de uma das metas que está o Objetivo de Desenvolvimento 4, né? Que é equação de qualidade para todos. Então, vamos pegar aqui, ó, professores do 6º ano de ciências. Como eu falei, o ensino fundamental, ele não vem tão explícito, tá? Ele não vem tão explícito qual é o objetivo de desenvolvimento sustentável que nós podemos, nós estamos desenvolvendo ao, né, passar aquele conteúdo para o aluno, desenvolver aquele conteúdo, aquela habilidade com o aluno. Então, a gente olhando aqui, para a situação de aprendizagem 1 do caderno do 2º bimestre, nós temos lá célula, comunidade dos seres vivos. Então, vai se trabalhar toda a parte dos seres vivos, identificando o que é ser vivo, o que é ser não vivo. Qual ODS, professor, que você está trabalhando? A ODS 14 e a ODS 15. Por quê? Porque os seres vivos nós temos em todos os ambientes. A vida na água e a vida terrestre. Então, você trabalhando com os alunos sobre os seres vivos, os seres não vivos, os seres aquáticos, os seres terrestres, você está indiretamente já trabalhando a ODS 14 e a ODS 15. No 7º ano, professor do 7º ano de ciências, né? Então, começa lá, situação de aprendizagem 1, vem falar sobre as máquinas térmicas ao longo do tempo, né? Então, produção de energia, transformação de energia. E aí, você está trabalhando, professor, a ODS 7, que é energias renováveis e acessíveis. A situação de aprendizagem 1, a situação de aprendizagem 2, ela vem falando muito sobre essas transformações de energia. Você, professor, vai falar em algum momento sobre essas energias renováveis, né? E aí, então, você está trabalhando indiretamente essa ODS. Aí chega o professor do 7º ano na situação de aprendizagem 4, que aí você vai falar sobre os ecossistemas brasileiros, né? Todo esse desenvolvimento, onde encontrar cada um, as características de cada ecossistema, e devido a isso, você vai estar trabalhando a ODS 14 e a ODS 15, vida na água e vida terrestre. Professor de ciências do 8º ano. Então, quando a gente pega lá a situação de aprendizagem 1, que fala energia, sociedade, qualidade de vida, vai falar sobre a produção de energia, sobre o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida do ser humano. Então, você vai estar desenvolvendo 2 ODS em específicos. A ODS 7, energias renováveis e acessíveis, e a ODS 12, consumo e produção responsável. Então, quando a gente trata desse assunto, a gente está fazendo o desenvolvimento com nossos alunos dessas 2 ODS. Aí, professor, vem a situação de aprendizagem 2,
processos produtivos dos seres vivos, né? Reprodutivos dos seres vivos. Então, novamente, trabalhar o DS 14 e o DS 15. Você vai falar tanto dos seres vivos aquáticos, dos seres vivos terrestres, como que, né, ocorre essa reprodução. Então, você vai estar trabalhando indiretamente com essas duas ODS. E aí nós chegamos no 9º ano. O 9º ano, ele vem falar, né, a situação de aprendizagem em tecnologia e sociedade, vai falar sobre a radiação, uso na radiação dos tratamentos de doenças, identificação de doença, diagnóstico de doença. Então, no 9º ano, nessa primeira parte, e depois a gente vai trabalhar genética, né, genes, e a transmissão de DNA e assim por diante. Então, nós estamos trabalhando saúde e bem-estar, né? Toda essa parte aí de prevenção, parte genética. Então, a gente está envolvido na ODS 3. E professores agora do ensino médio, né? Os fundamentos pedagógicos é o mesmo, em harmonia com a ODS 4. E aí nós vamos observar agora como a gente consegue identificar. Como eu falei, para o ensino médio, o currículo, né, do novo ensino médio, ele já traz essas ODS. Então, o professor, ali, ao terminar uma atividade, no próprio currículo já vem qual ODS que é trabalhada e tudo mais. E também os professores que estão com os aprofundamentos curriculares. Então, vocês também estão trabalhando essas ODS ao desenvolver o currículo de vocês, tanto do currículo paulista quanto do aprofundamento curricular. Já os professores que estão com o 3º ano do ensino médio, que ainda está fazendo parte do antigo ensino médio, né, que a grade curricular é diferente, a gente consegue também identificar qual ODS a gente consegue trabalhar dentro do São Paulo Faz Escola. E aí eu trouxe exemplo para vocês também. Então, por exemplo, o 1º ano do ensino médio lá de biologia, a gente tem a situação de aprendizagem 1. O planeta está aquecendo? Então, a gente consegue observar que a situação de aprendizagem 1, a situação de aprendizagem 2, ela traz essa temática. E qual a ODS que converge com essa temática? A ODS 13, Ação contra a Mudança Global e do Clima. A situação de aprendizagem 2, do 1º ano do ensino médio, já traz energia elétrica, transformações de energias e tudo mais. Então, nós trabalhamos a ODS 7. Para o 2º ano do ensino médio, a primeira situação de aprendizagem fala preservação e conservação ambiental e fala sobre a alimentação humana. Então, nós temos 2 ODS sendo trabalhadas, erradicar a pobreza, e a 15 é proteger a vida terrestre. Na segunda situação de aprendizagem, nós temos preservar ou conservar, né? Então, a gente vai falar sobre consumo e produção responsáveis, né, que é a temática dessa situação de aprendizagem 2, e proteger a vida terrestre. Para o 3º ano do ensino médio, como eu falei para vocês, que ainda está fazendo parte do São Paulo Faz Escola, né? Ela vai trazer, né, nessas situações de aprendizagem, a diversidade da vida e especificidade dos seres vivos. Então, vocês vão estar trabalhando a ODS 14 e a ODS 15. Professores, antes de nós seguirmos, né, como eu falei para vocês, os acompanhamentos, né, os aprofundamentos curriculares, eles estão trazendo também essas ODS. Quando a gente olha o mapa, que a gente vai preparar nossas aulas dos aprofundamentos curriculares, a gente observa que está lá falando sobre a ODS que se encaixa e tudo mais. Então, está muito em evidência, né, nesse novo currículo, no desenvolvimento do novo currículo paulista. Então, vocês também estão desenvolvendo. Eu não trouxe nenhum exemplo aqui, porque não tem o material do aluno, né? Nós temos só o material do professor. E lá no material do professor está bem explícito também essas ODS que vão ser trabalhadas. Então, é importante você falar para o seu aluno por que ele está trabalhando aquilo, né? Identificar e tudo mais. Professores, agora
a gente vai entrar numa comanda para vocês pensarem tanto no final desse segundo bimestre, já no segundo semestre, que às vezes as escolas já começam a pensar nas feiras de ciência. Como você colocar em evidência, identificar qual tipo de ODS você está trabalhando ali. Então, por exemplo, vamos fazer uma feira de ciências para o segundo semestre. Quais objetivos de desenvolvimento sustentável a gente quer trabalhar nessa feira de ciências? Eu vou fazer uma casa sustentável com iluminação solar. Legal, o aluno vai fazer o projeto. Qual é a ODS? Coloque em evidência, olha, a casa sustentável, ela está visando a ODS 7, que é a energia limpa, a ODS 13, as mudanças climáticas. Então, além do aluno falar toda a explicação teórica por trás daquele experimento que ele vai fazer na feira de ciências, seria legal, professor, você começar a passar para eles quais objetivos de desenvolvimento sustentável ele está desenvolvendo com aquele projeto que ele vai fazer na feira de ciências. Colocar em todos os experimentos qual ODS que se encaixa ali, né? Então, é muito importante, porque geralmente as feiras de ciências nós vamos fazer um fechamento do ano letivo na parte de ciências da natureza. Então, quais ODS, professores, vocês trabalharam que vai ficar evidente na sua feira de ciências? Isso vai trazer um significado, um sentido enorme para o seu aluno na hora que ele for explicar, na hora que ele for falar, nossa, isso aqui está fazendo parte da minha vida, do meu cotidiano. Agora, no segundo bimestre, nós vamos ter os fechamentos dos aprofundamentos curriculares. Professores, eu não sei como que vocês vão fazer aí na escola de vocês, dá uma sugestão. Quando vocês forem criar o fechamento desses aprofundamentos, se vocês forem colocar a exposição dos conteúdos que foram produzidos e desenvolvidos dentro desse fechamento, você pode colocar em evidência, dentro daquele aprofundamento curricular, quais ODS foram desenvolvidas ali. Meu papel no desenvolvimento sustentável. Quais ODS que a gente trabalhou? A ODS 6, a ODS 7, a ODS 13, a ODS 14, a ODS 15. Peça para os seus alunos explicarem o que são essas ODS dentro do seu fechamento do aprofundamento curricular, né? Para se iniciar o segundo, a UC2 e assim por diante. Nós também temos na nossa regional muitas eletivas que visam o meio ambiente, muitas eletivas que trabalham essa temática do desenvolvimento sustentável. E por que não, professor, na sua culminância da eletiva, você trazer em evidência essa ODS, né? Então, comecem a planejar, professores, alguns projetos dentro da escola que nós consigamos evidenciar esses objetivos de desenvolvimento sustentável e nós consigamos, então, fazer com que o nosso aluno compreenda que isso está fazendo parte do seu dia a dia. Então, coloquem no papel, aproveitem esse restante de ATPC, coloca tudo no papel, o que vocês vão querer fazer, e aí no segundo semestre, ou agora no final do bimestre, já colocar em prática a evidência desses objetivos de desenvolvimento sustentável. Professores, eu agradeço a participação de vocês. Muito obrigado por terem prestado atenção e tudo mais. Eu me coloco aqui à disposição de vocês, se caso vocês estão planejando algum projeto, se vocês vão fazer o desenvolvimento de algum projeto, para estar auxiliando vocês. Estou aqui na forma realmente de ajudar, de contribuir com o trabalho de vocês. Qualquer dúvida, qualquer necessidade de ajuda, vocês podem estar me procurando aqui na diretoria de ensino ou pelo meu WhatsApp. De qualquer forma, eu estou nos grupos, né, de ciências da natureza. Me coloco à disposição de vocês para o que vocês necessitarem, tá bom? Um beijo e até a próxima TPC. Tchau, tchau.